Olá, graça e paz para todos e para todas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Aqui quem fala é o apologista Gaspar P. Santo, do Centro Apologético Sola Escritura, e esse mesmo canal faz parte do nosso ministério. Bom, o tema de hoje é sobre a unção com óleo. Antes de mais nada, quero lembrar aos irmãos que eu sou pentecostal clássico, assembleano, mas mesmo assim eu não posso passar a mão num erro doutrinário, tá bom? Antes de o vídeo, o áudio ser rodado, eu gostaria de esclarecer isso, tá bom? Que eu sou pentecostal clássico, creio na doutrina do batismo do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, profecias e etc. Tá certo? Mas quando a coisa torna uma heresia, um erro doutrinário, não vejo como heresia, mas um erro doutrinário. Então, eu me coloco à disposição da apologética, defendendo uma fé. Esse artigo é dedicado a todos, os nossos membros do corpo de Cristo. Amém? Que tenham opiniões diferentes da minha apologética. E que nem por isso deixa de ser meus irmãos e irmã em Cristo Jesus. Amém? Por sinal, com os quais que estaremos compartilhando a eternidade e no reino do céu. Amém? Vou deixar o áudio e vídeo rodar, que é um debate de grandes homens de peso, mas a minha opinião é essa, que não tem necessidade de unção com óleo, tá bom? Hoje em dia não precisamos mais do óleo ungido, que já temos o Espírito Santo, beleza? Então vou deixar o áudio rodar, Caso o irmão se interesse pelo PDF dos estudos apologéticos sobre o mesmo tema, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, que tem alguns vídeos aí que eu coloquei, tá bom? Tenho um prazer de compartilhar o PDF totalmente de graça. Caso você queira o formato PPS, só você entrar em contato com o nosso Ministério Apologética Defendendo a Fé. Como diz a nossa irmã Aline, se você está preparado, vamos começar. Então, deixar rodar o áudio e vídeo. Apesar de não haver uma proibição expressa na Bíblia acerca do uso de óleo, no que tange à igreja e à ordenação dos seus ministros, eu trouxe aqui alguns argumentos que desfavorecem o uso de óleo. Eu vou apresentar ao longo do programa, mas eu quero deixar aqui, primeiramente, mostrar aos irmãos que nós estamos debaixo de uma nova aliança, de uma nova unção, de uma unção. A palavra crisma, em grego, ela é uma unção nova. Antigamente, as pessoas pegam lá os elementos dos ritos judaicos, onde os reis eram ungidos com óleo, sacerdotes, e querem trazer aí para a realidade da igreja. Só que não funciona assim. Por quê? Porque tudo aquilo que Israel viveu eram sombras do que haveria de vir. A realidade está em Cristo. Então nós temos uma nova unção. O óleo, ele tinha o seu símbolo para algo que viria. E o que veio? Veio o Espírito Santo. Hoje é derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. E isso sobre todo crente. Então, um dos motivos pelo qual nós não devemos usar o óleo é porque estamos debaixo dessa nova unção. Como o Betão me lembrou aqui da relação entre unção e óleo. Existe essa relação na Bíblia mesmo. Mas ela ficou para trás. Ela ficou para a velha aliança, ficou lá para Israel e a antiga aliança. Nessa nova aliança, nós somos ungidos também, só que a nossa unção é do Espírito Santo. Ele nos reveste por inteiro e passa a habitar em nós. Então, esse primeiro motivo, primeiro argumento, porque nós não devemos usar o óleo,
porque a nossa unção é nova. Maravilha, Betão. Eu acho esse argumento data máxima. Mas, então quer dizer que há esse espaço? Então quer dizer que não é também uma heresia, coisa parecida? Vamos lá. Longe de ser uma heresia, o grande problema da nossa sociedade, assim como acontecia em Israel, Deus nunca quis que Israel confiasse nos símbolos. Deus nunca quis que Israel depositasse a sua confiança nos símbolos. Apesar de Deus ter dado a Israel os símbolos, ele mesmo ter prescrito os símbolos, a unção, o sacerdote, os aparatos do templo, tudo isso, como diz o livro de Hebreus, eram sombra de bens vindouros, de coisas que haveriam de vir. E o autor de Hebreus diz, vai terminar falando de Cristo. Por mais que tudo isso, a intenção de Deus nunca foi colocar o coração do povo no símbolo, mas naquele que domina o símbolo, naquele que deu o símbolo. O problema é que, assim como Israel, nós vivemos numa sociedade muito supersticiosa. O que acontece? A pessoa acaba acreditando no óleo, ao invés da unção do óleo. Então, por mais que não exista a proibição, também não existe a necessidade. Não existe a obrigatoriedade de uso de óleo. Então, se a pessoa é consagrada ao ministério, seja ele qual for, com óleo ou sem óleo, é a mesma unção, é a mesma consagração, é o mesmo ministério, não muda absolutamente nada. Nada. Se eu quero usar o óleo lisa, se eu quero usar o azeite, se eu quero usar nada, não muda nada. Então, por vivermos numa sociedade, esse é um outro argumento que eu trago, por vivermos numa sociedade fortemente supersticiosa, que tende a crer nos símbolos, tende a colocar a sua confiança nos símbolos e não no Senhor, eu acho que é um favor que fazemos ao nosso aprisco, à nossa igreja, não utilizando o símbolo e remetendo tudo que está acontecendo ali ao Senhor e ao seu Santo Espírito que nos reveste. Então, a pessoa pode ir lá ver, estamos aqui apenas para simbolizar. Vamos colocar aqui apenas um símbolo aqui, derramando a pessoa, consagrando ela ao ministério. Ok, mas o problema é que nós vivemos nessa situação, nessa sociedade. As pessoas, dentro da igreja, as pessoas tendem, olha lá, o óleo, o Betão brincou aqui, o óleo era guardado no cofre. Por que o óleo é guardado no cofre? Tem algo especial? Tem algum poder no óleo? Tudo bem, se for um óleo muito caro lá de Israel... Num sócio de alabastro. Então. Mas o problema, um dos argumentos é esse, que nós vivemos uma sociedade difícil de lidar com e não há necessidade. Não há necessidade, a unção é a mesma, com óleo e sem óleo. Eu usaria o termo místico até por causa da sua conotação mais... a conotação de hoje, mas é o que é. Sim, né? eu usaria talvez, nós somos espirituais, cremos no espiritual, nós cremos na atuação, na atuação espiritual, do mundo espiritual aqui no mundo material, nessa interligação, nós somos, claro, absolutamente. E por sermos assim, nós cremos que não precisa do óleo. Sabe por quê? Porque nós já temos uma unção espiritual. Eu creio, eu tenho essa unção espiritual. O crente, quando se converte, recebe essa unção. Isso aí. Tudo bem. É isso aí. Essa unção espiritual. Então, se o espírito, o óleo significava, naquela época, em Israel, significava, essa pessoa está recebendo uma capacitação especial, e até nos reis principalmente, para realizar uma função, simbolizando aí talvez a capacitação que o Espírito dava para os reis, para os sacerdotes, para os profetas. Então, na nova aliança, olha o que diz o texto de Hebreus 8. Vamos lidar um pouquinho com o texto aqui. Hebreus 8, 5 e 6. Mais o versículo... 5 e 6. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ok, antiga aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Eu sei que as pessoas gostam de trazer, vamos trazer coisas da antiga aliança para cá, por mais que não haja expressamente na Bíblia essa proibição,
como é a posição do bispo Betão, o problema é que quando nós fazemos isso, nós nos apoderamos disso, nós indiretamente desprezamos o que Jesus fez na nova aliança. Por quê? Nós pegamos coisas da aliança que é inferior e trazemos para uma aliança que é superior. Uma aliança que é antiquada, nós trazemos para uma aliança que é nova. Olha Hebreus 9, 11, 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Então, nós estamos numa nova aliança que é, César, até respondendo a tua pergunta, que é puramente, ou talvez muito mais, infinitamente mais, espiritual ou mística, por usar o termo, do que a antiga. A antiga estava baseada, sim, em milagres, mas existia uma conexão com os objetos, o templo, a habitação do Senhor lá naquele local, a habitação focalizada do Senhor naquele local específico. Hoje não. Hoje a unção, a habitação, tudo ocorre no crente. Então é espiritual. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim, me controla, muda o meu comportamento, muda o meu pensamento, muda o meu modo de falar. Essa unção é espiritual. Bom, como eu não defendo a unção com óleo, eu queria esclarecer para os irmãos o seguinte. Na Bíblia, o uso do óleo, especialmente relativo à unção, você vê ungir com óleo, tem dois usos, né? O primeiro é o cerimonial, simbólico, que é o que nós estamos mencionando aqui, estamos discutindo aqui, o obreiro sendo investido numa função, ele deve ser ou não ungido com óleo. Então é esse efeito cerimonial, esse uso cerimonial simbólico. E isso você vê a saciedade no Antigo Testamento, Êxodo 30, Êxodo 40, 1 Samuel 16, é um exemplo de uso de óleo como um ato cerimonial, um ato simbólico. Como eu mencionei aqui, provavelmente simbolizando o revestimento que o Espírito Santo faria numa nova aliança. Nós somos capacitados hoje pelo Espírito Santo, somos ungidos com o Espírito Santo, coisa que os do passado não eram, da antiga aliança. No Novo Testamento, nós vemos o uso medicinal do óleo. Nós vemos em Marcos 6, 13, expeliam muitos demônios, curava os enfermos e os ungia com óleo, porque o óleo tinha benefícios medicinais. O óleo trazia alívio terapêutico, exatamente. O óleo era dipirona na época. O óleo era aquele bálsamo que trazia alívio, né? Não era algo sujar a pessoa sem nenhum motivo, não. Tinha esse objetivo. Nós vemos em Marcos 16, compraram óleo ali para embalsamar Jesus. Lucas 7, a moça que lavou os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus e ungia os pés com óleo. E Tiago 5,14, que é a pergunta do irmão acerca disso. Está escrito lá em Tiago 5,14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Existe um contexto específico aqui, eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas existe um conceito específico aqui de que alguém está sofrendo por causa de um pecado específico. Por que os presbíteros precisam vir à casa dessa pessoa? É só porque ela está doente, então os presbíteros levam um óleo e isso vai ajudá-la. Enfim, existe um contexto específico que a pessoa está doente por causa do seu pecado. Mas mesmo assim, independente desse contexto teológico do versículo, a verdade é que está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, façam oração, ungindo com óleo, porque o óleo trazia esse benefício terapêutico de alívio para a pessoa. Então, não tem nada que ver, que nós podemos fazer isso hoje. Eu prefiro levar uma dipirona, prefiro levar um paracetamol, dependendo da minha visita, se eu for visitar um doente, se eu puder ajudá-lo nesse quesito, eu levaria algum remédio desse jeito, dessa forma, e não levaria óleo, até a pessoa pode até achar incômodo. Tá? Muito bem lembrado, justamente pelo ponto que eu coloquei aqui, que não só o óleo, mas muitos outros símbolos têm sido trazidos, né, da velha aliança. Isso, meus irmãos, isso é desprezar
a nossa nova aliança, é você depositar sua confiança nessas coisas e esquecer de viver exatamente o espiritual, que é o que nós mencionamos aqui, a pergunta do César. É esquecer de viver essa nova realidade. Nós somos mais bem-aventurados porque nós não vemos. Porque nós vivemos uma realidade que é puramente pela fé. E a fé no sobrenatural, é claro que Deus age no natural. Nós oramos por isso todos os dias. Todos os dias pedimos que o Senhor, soberano, intervenha no natural. Mas nós pedimos ao sobrenatural. Então, essa preocupação é real, vívida. E a pergunta do César com relação à questão de Jesus ter sido ungido, nós não podemos conectar, olha só, Jesus é ungido. O que é ungido? Automaticamente, talvez infelizmente na mente da pessoa, vem com óleo. Aí já vem um com óleo. Mas o ungido é aquele que é separado, aquele que é escolhido, separado por uma função. Jesus foi investido, por assim dizer, pelo Senhor, escolhido, investido pelo Pai para ser o Salvador do mundo. A unção com óleo representava essa separação, essa escolha dos ministros do Antigo Testamento, por assim dizer. A unção do Espírito Santo, que nós recebemos hoje, representa também essa nossa separação do mundo, essa investidura numa nova aliança. Agora somos filhos de Deus, somos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, para a redenção. Tudo isso acontece no crente porque agora nós somos ungidos, não mais com óleo, mas com o Espírito Santo que habita em nós. É interessante notar que todos os usos que o César mencionou aqui, tanto quando Jesus foi ungido nos pés e pela cabeça, havia uma forte conexão com o seu sepultamento, com a sua morte. Não é à toa que Jesus falou, não, o que ela está fazendo, não me sepultura. É para a minha sepultura. Por quê? Porque elas estavam já preparando, por assim dizer, o Senhor para a sua morte, o corpo para a morte. Em Mateus 26, quando o Senhor Jesus é ungido na cabeça, os discípulos da mesma forma ficam... Não, ela está preparando para a sepultura. Então o que ela está fazendo tem um efeito ali, um efeito até evangelístico, por assim dizer. Então não tem nada que ver com a unção que acontecia no Antigo Testamento, que era essa separação, essa investidura em um cargo, que é o que a pergunta do debate aqui. Jesus, se fosse investido, se fosse ungido para essa investidura, deveria ser necessariamente ungido por um superior, que seria o próprio Deus. Como não existe isso, não existe essa... Deus não viria aqui ungir o Senhor Jesus com óleo. Então, ele não foi. E o irmão perguntou lá, muito bem lembrado, o Senhor Jesus mesmo não fez isso com os seus apóstolos, de ungí-los com óleo, mas os investiu, os enviou, somente. E eu quero deixar claro aqui, que foi mencionado bem en passant, mas que nós hoje temos um símbolo, por assim dizer. Se queremos usar um símbolo, vamos usar. Qual o símbolo? O símbolo da imposição de mãos, que foi o costume utilizado ali pelos apóstolos em Atos, e Paulo mencionando ali a Timóteo, que recebeu o seu ofício pela imposição de mãos do presbitério. Ok, Mateus 5, você vai lembrar, Jesus disse assim, quando você for jejuar, não fica contristado, mas unja a sua cabeça com óleo. Mas é exatamente o efeito medicinal do óleo. Meu amigo, você lave o rosto, Mateus 6... Não, mas ele manda ungir a cabeça. Não, tem. Segue aqui, né? Enfim, não vou achar agora. Mas enfim, ele fala, lave o rosto, unge a cabeça com óleo e para de aparentar uma falsa piedade, uma autocomiseração. Para de querer mostrar que você é o espiritualzão. 6 e 7, desculpa, eu falei 5 é o 6. Para de mostrar que você é o espiritualzão. Isso que Jesus está falando, passa um creme Avon, melhora a sua aparência, isso que ele está dizendo, porque o que acontecia antes? O pessoal estava lá jejuando, pano de saco, aquela coisa e tal. Então, não está falando de consagração, não está falando de vai receber um poder espiritual. O problema aqui, meus irmãos, nós devemos fugir disso veementemente. O poder de nada está nos rituais. O ritual não tem poder nenhum.
ritual de imposição de mãos, de unção, o óleo, a mão, não tem poder de nada. O poder está em Deus e em Deus somente. E Ele dá da forma que Ele quer. Nós não podemos depositar a nossa confiança, achar que a nossa fé, achar que, não, a pessoa que, mencionada aqui até de forma exagerada, né? E pega o óleo e põe no umbral da porta. Meus irmãos, não tem poder nenhum nisso. Não tem, assim como o óleo na porta não tem efeito nenhum, a não ser estragar sua pintura, se dependendo do óleo, não tem poder nenhum óleo sobre a sua cabeça. O poder está em Deus e Ele dá, porque não há diferença. Não há diferença alguma entre aquele que foi investido no pastoreio, por exemplo, de uma igreja, com óleo e sem óleo. Não tem diferença nenhuma, porque as duas pessoas foram consagradas, foram investidas pelo Espírito Santo de Deus. É esse que dá a verdadeira e única unção. Há poder no ritual, há poder no óleo, há poder seja lá no que for. Não há poder nenhum. Há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito Santo que nos capacita e o poder vem de Deus. A nossa fé, ela não tem poder. Não adianta eu acreditar em algo e que aquilo vai acontecer. O poder está todo em Deus. Deus é bondoso, Deus é benevolente, Deus concede bênçãos, graça sobre graça, Deus é generoso, isso acontece sim. Mas não adianta, se eu crer tal coisa vai acontecer, não vai não, porque a minha fé não tem poder. A minha fé, inclusive, é dada, a fé salvífica é inclusive dada pelo próprio Senhor Deus, eu não geraria isso em mim. Então, essas coisas, se desvencilhe de tudo isso, pare de acreditar nesses símbolos. Creia unicamente no poder de Deus sobre a sua vida. Utilize os meios da graça que nós temos hoje, que são a oração. Não existe mais véu, o véu se partiu, não existe mais. Agora nós temos acesso direto a Deus e você pode conversar com Ele, pode derramar a sua vida diante dele e parar de acreditar nessas coisas.